aqui para a segunda parte, do tema ligado ao suicídio. Agora eu vou falar sobre narcisismo e suicídio. Essa é uma relação muito importante de ser entendida, Quando nós falamos em narcisismo na psicanálise, basicamente nós estamos falando da autoimagem, da imagem que nós fazemos de nós mesmos. Por isso, essa imagem, ou normal ou deficitária, tem uma relação intrinsecamente forte com a possibilidade de suicídio. É possível dizer que uma pessoa que chega ao suicídio, ele tem normalmente aquilo que podemos chamar de narcisismo negativo. Há uma espécie de deformação do seu narcisismo, da sua autoimagem. Em outros termos, poderíamos dizer que o indivíduo se constituiu a partir de sentimentos fortes de inferioridade. Ele criou uma espécie de complexo de inferioridade. Isso faz com que ele possa agir contra o seu próprio corpo, contra o seu próprio eu. É lógico que apenas estou lidando aí com questões pontuais. Há casos vinculados a esse narcisismo, a esse déficit narcísico. Eu não estou querendo dizer que todo e qualquer suicídio seja explicado a partir disso, Não, na verdade, há outros motivos, há até motivos sociais, culturais, Quando nós lidamos com aquela coisa dos kamikazes, que morriam em nome do imperador, morriam em nome da pátria, isso não tem a ver propriamente com o caráter, a personalidade do indivíduo. Isso é algo que tem a ver mais com uma certa modelagem social. É como se o indivíduo, através do suicídio, estivesse indo a favor do seu ideal, estivesse cumprindo o seu ideal. Aí a razão do suicídio é outra. Até é chamado por um pensador da sociologia, Durkheim, de narcisismo, de suicídio altruísta. É como se o indivíduo chegasse ao suicídio para se completar idealmente, a partir de uma crença. Mas quando se fala desse narcisismo, vinculado ao suicídio, nós estamos falando de algo ligado à educação, àquilo que o indivíduo recebeu. É possível dizer, afirmar, que quanto mais rígida é uma educação, quanto mais o indivíduo sofre para ser modelado socialmente, maior o perigo dele constituir uma coisa que nós chamamos de superego rígido. Superego rígido, trocando em bom português para qualquer pessoa entender, é a censura, parte da censura, a consciência moral rígida, tirânica. O indivíduo cria uma espécie de consciência moral tirânica e vai dominá-lo como se fosse um déspota, como se fosse uma pessoa que vai estar sempre culpando, vai estar sempre esbofeteando uma parcela do eu. Ou seja, ele acaba por internalizar um ditador. Uma parte da sua personalidade age como se fosse um ditador. E esse é um dos motivos do suicídio. Pessoas que têm uma modelagem superegóica muito rígida, elas não aguentam, por exemplo, a humilhação, elas não aguentam a vergonha. Há casos ligados ao suicídio em que a pessoa resolveu tirar a sua própria vida para não envergonhar mais a família, para não envergonhar mais o outro. Vejam, que isso está muitas vezes ligado a essa parte tirânica. O indivíduo não consegue se perdoar. Qualquer erro é sentido como se fosse algo muito sério, algo perturbador, algo que precisa ser punido da forma mais extrema.
E muitas vezes a forma mais extrema é exatamente esse pensamento de suicídio. A autodestrutividade, né? Se volta contra o corpo ao ponto do indivíduo se autodestruir em sentido literal pelo suicídio. Essa é uma possibilidade. O superego rígido, essa forma, né, mental, essa censura mental que passa a penalizar, que gera culpa. E muitas vezes, para escapar da culpa, para expiar a culpa, o indivíduo chega ao suicídio. Então essa é uma possibilidade. Uma outra coisa também ligada ao campo narcísico é a formação do amor próprio. Quando nós falamos do narcisismo positivo, narcisismo normal, o indivíduo, a partir do narcisismo, ele desenvolve, né, um sentimento que comumente nós chamamos de amor próprio, que é o amor por si mesmo, o amor pela sua imagem, pela sua própria personalidade. O indivíduo que tem essa tendência suicida, esse indivíduo normalmente não tem essa autoimagem positiva, não tem esse narcisismo positivo. Por isso, ele na verdade é um inimigo da sua própria autoimagem. Não é incomum esses indivíduos que têm essas ideações terem também um tanto de ideações autodepreciativas. Você é um fraco, você é feio, você não vale nada, ou seja, né? Essas falas intrusivas podem ser falas que mostram o quanto o indivíduo se odeia, o quanto ele foi levado a se autodesprezar. Vejam que isso está muito ligado a como o indivíduo também vai ser tratado. Se o indivíduo é amado, se o indivíduo é cuidado de uma forma afetiva, é normal que o indivíduo desenvolva o amor próprio, um amor por si mesmo, um autorrespeito, uma autoconfiança. Agora, se o amparo ambiental falha, se o cuidador não ama verdadeiramente a criança pode se desenvolver nesse hiato, pode se desenvolver nessa lacuna emocional. Por isso, né, crianças que constroem um complexo de inferioridade, normalmente constroem por causa da falha na assistência, na falha no cuidado empático, no cuidado emocional. Isso vai fazer com que o indivíduo tenha raiva de si mesmo, entenda internamente que não tem valor. Pessoas com complexo de inferioridade, elas querem demais ser amada pelo outro para sentir um pouco de amor próprio, que na verdade não é amor próprio, é só uma simulação de amor próprio. É por isso que essas pessoas estão sempre buscando elogios, um olhar externo, alguma coisa que pareça justificar a sua existência. A sua existência não é justificada a partir do seu próprio amor, e sim a partir daquilo que precisa vir do outro. Essas pessoas se tornam codependentes emocionais. Elas, é triste dizer isso, mas se tornam praticamente indigentes emocionais, indigentes afetivas. Estão sempre buscando migalhas amorosas. E é fácil pessoas com esse tipo de padrão, quando perdem, né, o amor da sua vida, quando precisam passar pela crise amorosa, chegam muitas vezes ao suicídio. Chegam até para, de uma forma cruel, afetar o outro. Quantas vezes isso não acontece? Eu vou me matar e para você nunca mais me esquecer. Eu vou te afetar tanto que agora estarei eternizada na sua mente. Eu sei que parece bizarro, né? Mas às vezes é uma estratégia inconsciente, desesperada, que faz com que o indivíduo queira
se autodestruir para ser eternizado, né, a partir daquele ato drástico, daquele ato absurdo. Ou seja, por quê? Porque o suicídio é sempre um ato absurdo, um ato que traz uma certa absurdidade, um certo vazio, um certo buraco no próprio ato. Como é que alguém pode querer se autodestruir? Pode querer ir contra a sua própria vida? Então é lógico que alguns desses suicidas, o que querem é a eternização através do pior que podem oferecer ao outro. Já que você não quer me amar, você não se esquecerá mais me odiando. Você vai ver o que eu vou fazer com você através do meu corpo, através de um ato, né, no meu próprio corpo. Então notem, nós temos aí uma espécie de jogo, uma espécie de tentativa, né, de se valorizar ou de alguma maneira reservar uma certa dignidade a partir do ato, né, irracional do suicídio. Então entendam que quando há essas deformações superegóicas, deformações narcisistas, o indivíduo tem grande possibilidade de chegar até mesmo a se autodestruir, de chegar a matar uma parcela sadia, uma parcela, né, positiva do seu eu. Aí nesse sentido, como eu disse no vídeo anterior, a parte doentia, a parte mais fraca, passa a triunfar. Eu lembro de um artigo do Freud, o texto Luto e Melancolia, é um texto muito interessante, onde ele trabalha exatamente com essa questão enigmática. Em certo momento do texto, ele pergunta: como é que alguém é capaz de ir contra a sua própria vida? Como é que alguém pode desejar a morte, sendo que o desejo comum de todo ente vivo é a vida? Aí ele dá uma resposta interessantíssima, né? É lógico que ele está trabalhando algo específico, a melancolia, mas ele diz que o melancólico é um indivíduo dominador, é um indivíduo que introjeta, é um indivíduo que incorpora aquilo que morreu, aquilo ou aquele. Né? O objeto morto é internalizado pelo melancólico. E ao internalizar, é como se o indivíduo destruísse o objeto se destruindo. Então é isso que faz com que o indivíduo seja capaz, dentro dessa forma depressiva tão profunda, melancolia, de se autodestruir. Porque narcisicamente ele quer punir o objeto que foi internalizado. É como se ele dissesse: quem é que disse que você podia morrer? Quem é que disse que você podia se livrar do meu amor? E é como se ele punisse o objeto através da sua própria morte. Eu até brinco com os meus alunos que o melancólico é aquele indivíduo que não vive e não deixa o outro morrer. Ele fica sempre ressuscitando, né, o outro que foi, por causa dessa ânsia, desse desejo de controle, de domínio. Por isso o melancólico é alguém sempre muito dominador, muito cruel. Por quê? Porque ele é capaz de se autodestruir e quer também, né, destruir o objeto que em sua mente era a sua posse, era meramente um aspecto do seu controle. Então entendam que todas essas coisas estão ligadas a essas deformações psíquicas. E quase todas essas questões estão ligadas ao cuidado infantil, àquilo que acontece com a criança, né? É importante entender aí o valor da infância, o quanto a criança precisa ser protegida, o quanto a criança precisa ser amada. Nem sempre é essa situação ideal que ocorre, eu sei disso. Quantas vezes, né, a criança é educada, criada por uma mãe depressiva, por uma mãe
afetada também neuroticamente. Então é quase que natural a criança também se tornar uma neurótica. A criança começar a ter ideações muitas vezes de suicídio. Então é importante marcar que a coisa mais vital, no caso desse contexto, para preservar uma pessoa é o cuidado amoroso. Aonde há o cuidado amoroso, haverá uma possibilidade mínima, né, de extravio, de desenvolvimento anormal. Agora, quando a criança sofre traumas, quando ela é estigmatizada, quando é abusada, às vezes abusada até sexualmente, quando o adulto é severo, é cruel, está sempre gerando culpa na criança, essas coisas são verdadeiras bombas, né, para a vida mental. A criança cresce, se desenvolve, né, com uma parcela deformada da sua autoestima. Ela se desenvolve como uma bomba relógio, sempre propensa a regredir para aquelas situações desprazerosas, desagradáveis, né? Então daí perceber como a psicanálise, né, trata a infância. Por que a psicanálise dá tanta importância à infância? Porque aquilo que nós vivenciamos nesse primeiro momento de desenvolvimento é de fato a parte mais importante para o desenvolvimento de uma parcela normal, de uma parcela forte da personalidade. Eu espero que os 2 vídeos tenham ajudado vocês. Eu teria que falar muito mais sobre o tema, mas infelizmente o objetivo, né, é apenas falar de uma forma panorâmica, até para não cansar vocês. Aqueles que querem conhecer mais profundamente, saber mais profundamente essas questões mentais e psíquicas, têm a possibilidade de fazer o curso de formação em psicanálise. Então você que quer se tornar um psicanalista, ter uma nova atividade profissional, ajudar pessoas, se ajudar a si próprio, né? Você pode fazer o curso de psicanálise, o curso de formação. Basta você ter o diploma do 3º grau. Não precisa ter nenhuma formação específica, você só precisa ter o 3º grau, né? Entre em contato conosco, você vai achar aí no meu canal, né, embaixo o telefone, para que você entre em contato, o telefone, o e-mail, né, para mandar alguma coisa que queira perguntar, obter mais informações pelo nosso canal institucional. Curta também o nosso vídeo, compartilhe, divulgue o nosso canal, porque o meu projeto nesse canal é um projeto de forma gratuita ajudar pessoas a entenderem um pouco mais da sua própria mente, discutir temas filosóficos, temas psicanalíticos, né? Então ajude-nos a divulgar o canal. É isso que pode ajudar também outras pessoas, né, chegarem a esse conteúdo. Um abraço e até a próxima vez.